Galo faz mistério antes do clássico. Você vai entender nesse vídeo. Vamos falar sobre o zagueiro Vitão, ele pode ser titular. E Júnior Alonso e Alan Franco, decisão tomada. Quer saber sobre tudo isso? Assista até o final. Deixa o like, ajuda demais. Tamo junto. Segue aí, inscreva-se no canal. Clique em inscrever-se, ajuda demais o nosso trabalho. Se aparecer para você o hypar, clique em hypar. Estou ainda aqui em Juiz de Fora, aqui no hotel, por isso está esse cenário diferente. Inclusive vou deixar aí fixado nos comentários, tá? Um link de uma vaquinha, quem puder me ajudar aí com relação ao tratamento do meu filho, do Gabriel, vou deixar o link lá. Vai ser muito bem-vindo, obrigado, tamo junto. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento, primeiro dela, né? Instituto Céspedes, calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar. Para resolver de uma vez por todas, o melhor lugar é o Instituto Céspedes. Você de BH ou fora de BH mesmo, faça para não te dar dor de cabeça depois e para mudar a sua vida, a sua autoestima no Instituto Céspedes, link na descrição do vídeo. E Limpa Nome SA, você está com o nome sujo, sem crédito no mercado, com o nome negativado no SPC Serasa, a Limpa Nome SA resolve esse problema para você. O link está na descrição, já corre e aproveite, porque o nome negativado no SPC Serasa, meu amigo, é com a Limpa Nome SA. Vamos lá, vamos começar falando aqui, primeiro sobre Júnior Alonso e Alan Franco, tá? Vamos trazer informação, inclusive é algo que já estava praticamente definido, tá aí na tela. Meu amigo Vadson Fernandes postou: mesmo não tendo recebido nenhuma resposta oficial das federações paraguaia e equatoriana, o Atlético foi informado extraoficialmente de que Júnior Alonso e Alan Franco não serão liberados antes do final da data FIFA, comunicado da assessoria do Galo. Então o Atlético informou que os dois jogadores não retornarão. E aí, só para trazer o panorama para você, o Alonso, ele joga na terça-feira pela manhã, aqui horário de Brasília. Aí você pensa, pô, então dá tempo, porque o jogo é quarta-feira à noite, 21h30. Já aconteceu lá em 2014, lembra? O Tardelli estava na China, se eu não me engano, lá na Ásia, e aí conseguiu chegar a tempo de jogar contra o Corinthians e tudo. Até os jogadores do Corinthians, eles ficaram no banco. Enfim, talvez se o Atlético conseguir uma logística aí, e o Alonso, se o Alonso chegar em Belo Horizonte na quarta-feira, 18 horas, por exemplo, eu tenho certeza que ele vai para o jogo. Se tem um cara que é compromissado, se tem um cara que se cuida, é o Júnior Alonso. Eu não tenho dúvida. Se ele chegar a tempo, ele pega o táxi, o Uber, sei lá, e vai para o jogo. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas, a princípio, não joga, claro, né? Isso é muito difícil de acontecer dele jogar. O Alan Franco é ainda pior, por quê? Ele tá no México, pô, mas o México é mais perto. Mas ele joga na noite de terça para quarta, às 23h30, horário de Brasília, o amistoso. Então aí, meu amigo, aí não é só uma questão de chegar ou não, né? É uma questão até de cansaço também. Fazer duas partidas em um dia dessa forma, eu acho muito difícil. Então o Alan Franco é um que praticamente está descartado. O Alonso eu não vou descartar por esse motivo que eu acabei de falar. Acho muito difícil, mas muito difícil ele chegar a tempo. Mas se chegar a tempo, se o Atlético conseguir ali uma logística, se der tempo dele chegar, eu acho que ele vai para o jogo. Quero saber a sua opinião sobre isso. Agora, se o Alonso não for para o jogo, aí nós vamos falar de duas opções, um mistério que o Atlético está fazendo e um outro zagueiro também, tá bom? Vamos lá, gente. Todo mundo aí deixando aquele like para fortalecer. Ajuda demais. O YouTube não está recomendando. Então curte o vídeo aí. Lembrando da Brussels, cerveja puro malte, deliciosa. Você encontra aí nos principais supermercados. No BH, por exemplo, você encontra latão, lager, tá bom? Cerveja mineira, vamos valorizar a cerveja mineira com um excelente preço, tá? Um custo-benefício muito bom. Então vale a pena você conhecer, prove. Você vai gostar da cerveja Brussels para maiores de 18 anos. Beba com moderação e tem o Superstar, que é o energético da Brussels também. Prove, eu tenho certeza que você vai gostar demais, fechou? Bom, gente, vamos lá, vamos trazer aqui, vamos falar sobre esse mistério. Olha o mistério que o Atlético está fazendo. Tem uma matéria aqui falando sobre isso, tá na tela aí para você, aqui no GE. Atlético faz mistério sobre condição de Ivan Román após corte da seleção chilena.
Então vamos lá, vamos ler a matéria aqui, ó. Após ser cortado da seleção chilena por conta de uma fratura na mão esquerda, Ivan Román está em Belo Horizonte. O zagueiro ficou no departamento médico do Atlético no sábado e domingo. O Galo não informou sobre as condições do jogador e se ele passará por cirurgia. Ele está dizendo aqui, ó, em nota publicada pela seleção chilena, o zagueiro precisaria passar por uma cirurgia na mão esquerda. O Galo não confirmou a necessidade do procedimento e o atleta passa por uma reavaliação no retorno a Belo Horizonte, tá? Então tá aqui o que foi dito pela seleção chilena. E aí, gente, é engraçado que o Atlético sempre manda para a imprensa as informações do treino, né? Todo dia, praticamente, aí, eles mandam para a imprensa poder dar uma lida no que está acontecendo. Os jogadores que estão lesionados, aqueles que estão na academia, o que teve ali, teve um treino técnico, não sei o quê. Só que desta vez, o Atlético está colocando as informações mais assim simples possível, tá? O Atlético praticamente não informa nada nesses links, né, nesses posts aí que eles fazem lá no site oficial sobre a informação do treino do dia. É tudo muito trivial, tudo muito sem informação nenhuma, na verdade, que é justamente para estar escondendo tudo. Por exemplo, se um jogador está na fisioterapia ou não, né? O Rony vai para o jogo ou não vai? Porque ele diz que por ele, na entrevista após o último jogo, né, que ele saiu sentindo lesão muscular, mas ele falou que por ele tá tranquilo, ele acha que vai jogar. Mas já teve informação que dificilmente ele joga. E aí, a gente não sabe, foi pro campo, tá na academia, na fisioterapia, a gente não sabe. O Atlético não está informando nada, tá? Absolutamente nada relevante nesses dias por conta do Clássico. Então a gente fica realmente sem saber aí o que está acontecendo. E aí tá falando aqui, ó, na matéria. Neste domingo, o Galo trabalhou na cidade do Galo, se preparando para o Clássico de quarta-feira. Vou colocar a matéria de novo aí na tela. Aí tá dizendo aí, ó. São Paulo tem problemas na defesa para escalar o time. Lianco passou por cirurgia no tendão de Aquiles. Vitor Hugo está suspenso. Ivan Román é dúvida. Alonso está com a seleção paraguaia. O Galo tenta que a seleção libere o zagueiro, já falamos sobre isso. Caso não consiga liberação dos selecionados, Román não tenha condições de jogo. São Paulo terá à disposição na zaga somente Juan Tressoldi e o jovem Vitão, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Então tá aí, gente, é isso, tá? Então o Atlético fazendo mistério com relação aí ao nosso querido Ivan Román. Obviamente que se tiver alguma condição, né? Se tiver alguma condição, o Ivan Román vai pro jogo. Aí é ele, não tem, né? A não ser, como eu disse mais cedo, a situação do Alonso. Se o Alonso chegar a tempo, eu tenho certeza absoluta. Se ele chega a tempo, ele vai pro estádio e vai pro jogo. O Alonso não tem tempo ruim com ele. E ele se cuida para isso. Se precisar jogar um dia e outro, aí poupa lá no final de semana. Mas eu tenho certeza, se precisar o Alonso joga, mas se não puder, se ele não chegar a tempo e o Ivan Román estiver bem, problema na mão, não vai precisar de cirurgia, não sei o quê, aí vai ser o Ivan Román com o Tressoldi. O Tressoldi é um que está escalado, né? Esse aí não tem o que fazer, rezar para até quarta-feira ele não pegar nenhum resfriado. Enfim, gente, tá aí. Agora nós vamos falar sobre quem pode jogar, quem pode ser o zagueiro, e isso aqui é muito interessante que eu vou trazer para você, tá bom? Antes, gente, é o seguinte, deixa eu falar para você da PapBet, grande patrocinador master aqui da Web Rádio Galo. E o seguinte, primeiro, site 100% confiável, tá bom? Então você pode apostar com tranquilidade, não tem problema nenhum. Lembrando que para as múltiplas, a partir de 10 centavos, para você brincar aí com mais tranquilidade ainda, tá bom? Para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. Se você já for propenso aí a vício e tudo, então nem brinca, tá bom? Nem entra nessa. Se você é mais tranquilo, então vai lá, joga lá seus 50 centavos, R$1, R$10, R$20, R$50, enfim, brinca aí com responsabilidade, sempre aquele dinheiro só para você se divertir, tá bom? E tem o nosso grupo do Telegram, no jogo contra o Cruzeiro, sorteio de mais uma camisa oficial e mais um boné, e você não vai perder, né? Só entrar no nosso grupo do Telegram, meu amigo, é muito simples, tem mais uma coisinha lá, mas é simples também para você fazer, tá bom? Entre no nosso grupo Telegram, link na descrição do vídeo, PapBet para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Vamos lá, vamos trazer então agora uma informação, meu amigo Vadson trouxe, o Tanaka confirmou aí, vale a pena a gente trazer sobre o Vitão, tá na tela. O zagueiro Vitão e o capitão do time do Sub-17, né, não viajou com a delegação do clube para o primeiro jogo da final em Porto Alegre. Então nós vamos ter uma final Atlético e Grêmio lá no Sub-17. O Vitão não viajou. Ele permaneceu em BH e treinou neste domingo com os profissionais. O jovem de 17 anos reforçará o Galo
contra o Cruzeiro na quarta na Arena MRV. Tá aí o zagueiro, né? Gente, o Vitão é o seguinte, é um garoto de muita qualidade, né? É um zagueiro, inclusive, da seleção, né, de base, da seleção sub-17, né? Dizem realmente, o pessoal que acompanha fala que ele tem muita qualidade, é um ótimo zagueiro. Só que assim, o problema é justamente ele estrear num clássico. Agora, é um problema, vamos pensar assim, para mim, eu sou torcedor, para mim, para você às vezes, pô, cara de 17 anos num clássico, enfrentando aí o artilheiro do Brasileirão, esse cara que está em ótima fase, né? Um time forte como o do rival hoje, não é o ideal, mas pode ter certeza. Isso é para mim, porque o Vitão deve estar com muita vontade de ser escalado e de jogar. Eu tenho certeza que ele se sente pronto, preparado e é a oportunidade que ele quer. Não tem essa de, ele quer começar jogando contra a Caldense no Mineiro no jogo. Não. Ele quer começar contra o Cruzeiro, irmão, no Brasileirão, jogo grande. Pode ter certeza disso. E pro Vitão jogar, vamos lá. Então temos as opções, né? Primeiro, Tressoldi. Pelo lado direito, nessa trinca de zaga, o Saravia, Tressoldi, para mim já tá certo. Vai faltar o zagueiro pela esquerda. Aí nós temos, ou a não ser que o Vitão jogue centralizado e o Tressoldi vá para a esquerda. Pode ser também. Mas aí, as opções. Como eu disse, Ivan Roman, se tiver condição, o problema na mão não for tão grave assim, a seleção chilena diz que tem que fazer cirurgia. Se não for tão grave assim, vai para o jogo, resolvido. Se o Alonso voltar a tempo, como eu disse, resolvido. Se não, Ivan Roman não pode, Alonso não chegou e não tem outro zagueiro, eu não vejo uma outra opção. Eu não vejo nenhuma outra opção. O Vitor Hugo não pode, está suspenso. Né? O Lianco só para o meio do ano que vem. Então eu não vejo nenhuma outra opção. Eu acho que é muito melhor você apostar num garoto, um cara muito promissor da posição, do que você pegar um volante, pegar algum jogador ali e colocar ele na zaga. Sei lá, o Caio Paulista, por exemplo. Porque eu até confundi aí que o Arana estava suspenso, não está. Então você pode colocar o Arana jogando, aí você recua o Caio Paulista para a zaga. Isso eu não faria. Tem 17 anos, irmão. Como eu disse, é a chance que ele quer. É a chance da vida dele, tá? Então, assim, se não tiver como, para mim, o Sampaoli tem que escalar o Vitão mesmo e vão para cima. Qualquer coisa, coloca o Tressoldi mais pelo lado esquerdo, deixa o Vitão como esse zagueiro central ali, mas não tem jeito. Não tem como você improvisar mais ainda na defesa. Não tem como você ficar improvisando demais. Tá aí, Vitão pode ser a surpresa, pode ser o titular. A estreia dele com a camisa do Atlético no profissional pode ser justamente contra o Cruzeiro. Lembrando que o Paulo Brax, quando falou dos zagueiros do Atlético, que o Atlético tem X zagueiros, né? Ele colocou lá o Vitão, falou do Vitão. Então o Vitão tá no profissional, e se tá no profissional, irmão, é para jogar. Se precisar, é para jogar. Infelizmente o Atlético tá nessa situação aí complicado. O Vitor Hugo vinha jogando bem, tá fora do clássico. Quero saber a sua opinião. Tem que jogar o Vitão mesmo? É ele pronto? Se não tiver outra alternativa, ou coloca ali um jogador, um volante, alguém, não sei o que, na zaga, improvisa. O que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Deixa o like no vídeo, ajuda demais. Segue a nossa página aí, né? Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, tá bom? Tamo junto, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E hoje tem transmissão da final. Nós vamos transmitir aqui, né, a final entre Atlético e Grêmio, o primeiro jogo. Hoje o jogo é 8 horas da noite, vai passar até no Sport TV, se eu não me engano, acho que vai passar lá na Sport TV, e nós vamos estar narrando aqui, dando essa moral aí pro Sub-17 que está na final, tá bom, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto, até a próxima, valeu, fui!